Esta meia hora tem o apoio de KPMG. Ser consciente transforma negócios. 8 em ponto, marcou o quinto sinal aqui na Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo, hein, ao Jornal Gente desta segundona, 1º de março de 2021. E como o país começa o mês de março? Com algumas questões em pauta e a gente espera que pelo menos uma delas seja tratada de forma diferente, com celeridade, e que sexta-feira a gente possa dizer que essa página aqui já foi ou está sendo virada. Me refiro ao auxílio emergencial, que deve ser colocado em pauta nesta semana. Também não dá para esperar muito mais, não é? A gente já está em março. Houve aí um buraco de 2 meses sem o pagamento de nenhum tipo de auxílio, mesmo com a vontade expressa do governo e do Congresso Nacional de fazer com que algum tipo de auxílio seja distribuído aos brasileiros que nesse momento estão sem nenhum tipo de renda. Não será um auxílio na mesma proporção que foi pago no ano de 2020, não terá a mesma extensão, e é bom que seja assim, porque a gente acaba sabendo de muito pilantra que recebeu o auxílio emergencial sem ter direito, ou às vezes até tendo direito. Mas sabe a pessoa colocar a mão na consciência e falar, escuta, será que eu preciso pedir isso aqui mesmo? Vai fazer diferença para mim ou eu vou usar para realizar algum tipo de luxo? Mas isso é uma outra questão. A gente começa a semana com o maior número de mortes na média móvel por Covid desde o começo da pandemia e numa curva ascendente. A última média móvel, registrada ontem, e é um número mais seguro porque ele consegue equalizar aquelas variações diárias que a gente sabe que acontecem até por dificuldade de contabilização dos estados em alguns momentos e nos finais de semana. Essa média móvel está em 1.208 mortes por Covid por dia. É a mais alta, é o recorde desde março de 2020. Também chegamos numa situação muito delicada em relação à ocupação de UTIs nos estados do Brasil. São pelo menos 8 estados que têm taxa de ocupação de UTI acima de 90% e 17 estados que têm taxa de ocupação de UTIs acima de 80%. Não é um momento para brincadeira. E aqui, de novo, a gente lembra que é o comportamento de cada um que dita como será a transmissão do vírus. Mas, voltando ao auxílio emergencial, ontem à noite houve uma reunião entre presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, ministro da Economia, todo mundo quebrando a cabeça para saber como vai fazer para, na aprovação do orçamento ou da PEC emergencial, colocar em tramitação a volta de um auxílio. Como é que vai ser esse auxílio? Quantas parcelas? Qual é o valor? Martelo ainda não batido, mas o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, foi claro com aquilo que ele tem em mente para o auxílio emergencial 2021. A princípio, que deve ser feito a partir de março, por 4 meses, R$ 250 de auxílio emergencial. Então é isso que está sendo disponibilizado, está sendo conversado ainda em especial com os presidentes da Câmara e do Senado, porque a gente tem que ter certeza do que nós acertarmos, vai ser em conjunto, não vai ser só eu, a equipe econômica, vai ser junto com o Legislativo também, na ponta da linha, aquilo seja honrado por todos nós, porque a nossa capacidade de endividamento está, acredito, no limite. Então é mais 4 meses para ver se a economia pega de vez, pega para valer. É isso aí. E aí a gente precisa acelerar esse processo. Amanhã, o relator da PEC emergencial, o senador Márcio Bittar, deve apresentar uma nova versão do parecer dele, esquecendo aquela história de mexer nos pisos constitucionais de saúde e educação, até porque é uma história tão controversa que não vai tramitar com a celeridade necessária para o momento. E há a possibilidade de se fatiar a votação da PEC emergencial, colocando em primeiro lugar a recriação do auxílio. Olha, fatiado ou não, recriando, tem que de alguma forma colocar isso em pauta, o Congresso Nacional. Rápido.
E se o caminho que o Brasil trilha é esse mesmo, é o de retomar o auxílio emergencial, e na minha opinião, nesse momento não existe uma outra possibilidade, mesmo com o problema fiscal, que será aumentado, é claro, com isso, mas é uma situação de emergência, que isso seja feito rapidamente, se encontre a saída jurídica, porque isso aí é muito menor do que a necessidade que a gente vê na vida real aqui no nosso país. Cláudio Humberto, direto de Brasília, bom dia, Cláudio. Olhando para a semana, o que você enxerga, hein? Olha, vai ser uma semana muito movimentada, viu, Thaís? Muito bom dia Pedro Campos, bom dia Brasil. Essa reunião de ontem do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes da Câmara, do Senado e com 3 ministros, objetivou exatamente isso. O presidente estava preocupado, o presidente e também o ministro Paulo Guedes, que participou dessa reunião. A preocupação é que a proposta do governo de R$250, que está assim, tá no limite dos limites, né, não venha a ser alterada na Câmara, como aconteceu no auxílio emergencial passado. A gente se lembra que o governo fez uma proposta na Câmara, então triplicaram o número e isso impôs mais do que dobraram, né? E aí o presidente aumentaram para 500, o presidente então mandou aumentar para 600 e aí virou uma coisa para ver quem é que dava mais, né? E com isso houve um dispêndio, assim, um esforço fiscal do Brasil muito grande, do governo, e o governo agora não quer surpresas com relação a isso. Outra razão, houve várias outras razões para essa reunião de ontem, como, por exemplo, do ponto de vista dos presidentes da Câmara e do Senado, gestões ali ao pé do ouvido do presidente, no sentido de que ele não vete a proposta que será votada esta semana no Congresso, daquele projeto que facilita a compra de vacinas, né? O veto do presidente, com aquela picuinha que ele tem com a Pfizer, no sentido de que a Pfizer não pode exigir ser isentada de qualquer responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina, aquilo ali virou uma picuinha, né, do presidente. E aí eles também trataram disso, trataram também da pauta de votações nos próximos dias, e eu acho que essa semana será uma semana bastante movimentada do ponto de vista de votações. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, é o mais ansioso por isso, para avançar na pauta de votações, né? Votações importantes que foram engavetadas na gestão anterior de Rodrigo Maia. E ele quer colocar isso para ser discutido e votado de uma vez por todas, né? Tudo que tiver por ser votado, para que os deputados se pronunciem, seja para derrubar, seja para aprovar, mas que a Câmara não deixe de examiná-los. Com certeza. Semana importante em Brasília, né, Cláudio Humberto? Não é à toa que teve uma reunião no domingo à noite entre ministros. E é o que se espera nesse momento, né? Que as autoridades estejam focadas naquilo que é mais importante. Com essa restrição, esse aumento de restrições por causa da ocupação de leitos, né, falta de vagas em UTIs, é mais do que necessário discutir o auxílio emergencial. Se vão ser 3 parcelas, 4 parcelas de R$250, é algo em torno disso que está sendo discutido. Não vai ser muito mais do que isso, porque não há condições. E é preciso criar mecanismos. Se num momento de pandemia, de extrema urgência, nós não vamos ter como cortar gastos, como buscar uma troca de gastos momentânea para bancar comida na mesa desses brasileiros que são diretamente afetados com a pandemia, são pessoas que estão sem trabalho, informais, ambulantes, né, que estão lutando pela sobrevivência aí no dia a dia. Por isso, muito importante essa atenção do governo, né, justamente com a sintonia ali que não se via há algum tempo do Legislativo para tentar aprovar. É a prova de fogo que essa nova gestão do Parlamento tem para mostrar que está aqui para fazer algo diferente do que nós vimos na gestão de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, onde víamos muito mais discursos, né, brigas com o governo, declarações polêmicas, bola dividida em questões políticas que em nada ajudam a evitarmos, né, a catástrofe em muitas famílias por causa da pandemia do coronavírus. Claro que a questão da vacina é de extrema importância, não pode ficar de lado, tem muitas questões que estão relacionadas a esse assunto, mas a gente começa a observar que governantes que não falavam essas palavras de restrição maior estão adotando essas medidas, e justamente porque pode não ser a melhor saída, mas é a saída que se tem para tentar evitar a escolha do médico de quem vai viver e de quem vai morrer.
Porque quando acabam os leitos e você começa a ter ali a liberação de alguns leitos a conta-gotas e uma fila grande, é o médico que vai ter que decidir quem vai ou não vai para aquele leito. Por isso, importantíssimo nesta semana, é o assunto da semana, definir o auxílio emergencial, como ele vai ser pago, como ele vai ser bancado. Não basta só furar o teto novamente, é preciso que o governo tenha, né, ali em mãos, né, se não consegue cortar os gastos imediatamente, não dá para entender por que não consegue fazer isso no momento de extrema emergência, o governo tenha, né, o destino desse recurso, onde vai buscar o recurso, se vai tirar da saúde, da educação, tudo isso precisa ser muito bem discutido nessa semana, pelo menos no campo das intenções. A gente já viu o primeiro passo na noite desse domingo. Vamos acompanhar hoje, amanhã começa a discussão no plenário do Senado Federal. Nós vamos ter certamente alteração no texto da reforma administrativa, aglutinação também de outros projetos que estavam em andamento lá no parlamento, e o relator é o senador Márcio Bittar, que já estava tocando o assunto, agora tem ali uma pressão maior para que ele apresente o relatório na própria quarta para já ser votado no Senado, e aí nós teríamos então o caminho aberto para discussão na Câmara. Vamos ver se esse cronograma se confirma ao longo da semana. E olha, na sequência aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, você vai saber como está a fila para vacinação nos postos, já que em São Paulo, a partir de hoje, desde sábado, aliás, vacinação aberta para 80 anos ou mais. Muita fila no final de semana. A situação de momento você confere conosco na sequência, 8h11 agora. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.